Yoga Ginkyu é desse que onegashimasu. E aí pessoal, isso aqui tão com saudade, né? Eu sei que não postei vídeo essa semana, mas eu tenho uma boa justificativa pra vocês, tá? O que acontece é que eu deveria ter lançado um vídeo na terça-feira, né? Agora, só que quando eu fui lá gravar o vídeo, eu ia fazer um vídeo sobre comprando peças novas de PC super baratas em Tóquio, em Akihabara. Porém, o moço da loja não deixou gravar, né? O Amano comprou um PC, a gente viu várias peças, a gente encontrou uma loja que é tipo num bueiro, assim, aqui em Akihabara, num subterrâneo, e é muito barato e é tudo novo, sabe? Incrível, incrível. E do lado ainda tinha uma loja de usados muito barata também, né? Você podia comprar peças por peças. E aí a gente montou um PC super barato. E era pra isso ter virado vídeo, só que não virou porque o cara não deixou gravar, infelizmente. E o lugar é incrível, eu tenho que mostrar pra vocês, eu vou dar um jeito de gravar esse lugar algum dia, tá? Mas, gomenê, vamos voltar com os vídeos aqui, com esse desse de volta, tá bom? E se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e eu poder mostrar muito mais do Japão pra vocês que gostam daqui, tá bom? Então, bora pro vídeo. Hoje eu queria falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. Você acha que no Japão é um país que tem xenofobia, né? Eu acho que vocês já devem estar familiarizados com vídeos, né, do pessoal falando, tipo, sofri xenofobia no Japão, o Japão é um país extremamente xenofóbico. Eu sei que é um assunto bem delicado, mas nesses meus 2 anos de Japão, eu meio que pensei, refleti, conversei com muita gente, né? E eu cheguei numa conclusão, né, atual sobre isso. Por enquanto é o que eu penso, tá? Sobre xenofobia no Japão. Isso pode mudar, claro, mas eu vou contar com base na experiência que eu venho passando aqui e da experiência das pessoas ao meu redor que eu conversei. Quando a gente fala desse assunto, né, de preconceito, xenofobia, etc., é importante a gente levantar alguns pontos que normalmente as pessoas não estão levantando quando falam sobre isso aqui no Japão. Olha aqueles riozinhos que nos animes o pessoal fica, né, sentadinho aí na beira do rio. Isso aqui é do ladinho de casa, né? A gente tá com esse clima de inverno aqui. O pessoal costuma falar que quando você vir pro Japão, você vai sofrer xenofobia, que os japoneses vão ter ações xenofóbicas contra você, né? Durante 2 anos de Japão, eu nunca sofri, né, nenhum tipo de preconceito. E inicialmente, eu tava pensando de uma forma bem básica, né, sobre xenofobia. Tipo assim, na minha cabeça, tipo, o que era xenofobia? Se um japonês não gosta de você por conta da sua nacionalidade e ele te tratar mal de alguma forma, ele está sendo xenofóbico. Então eu criava um pensamento bem básico na minha cabeça. Tipo assim, no Brasil, tem xenofobia? Não tem, não existe xenofobia no Brasil. Por quê? Porque eu não sofro ela. E é meio errado pensar desse jeito, né? E aí eu comecei a tentar ver as coisas por um outro ponto de vista, né? Tipo, tentei chegar numa conclusão sobre isso, né? Fiquei pensando, fiquei filosofando aí sobre o assunto por uns dias, né? E eu pensei em algumas condicionais que eu nunca tinha pensado antes. Primeiro, vamos lá, o que é xenofobia? É um preconceito, tá? É um tipo de preconceito, né, que as pessoas têm por nacionalidade. Então, ao invés de pensar só na xenofobia, eu decidi pensar no preconceito em geral. Então, eu comecei a notar que muitas das pessoas que estão no Japão, a grande maioria delas, são pessoas brancas, né? Em geral, heterossexuais, não é regra. E pessoas que no Brasil elas não eram alvo de nenhum tipo de preconceito ou faziam parte de poucas minorias, sabe? Porque se você for falar assim, mas no Japão não tem só homem branco, hétero, blá blá blá. Claro que tem todo tipo de pessoa aqui no Japão, tá? Mas vamos lá, vamos classificar, mulher. Se você é mulher e você sofre algum tipo de preconceito, né, por ser mulher, tipo assim, alguém mexer com você, alguém ver que você tá de mini saia ou te chamar de vagabunda por conta da roupa que você veste, por conta da forma que você, sei lá, se veste, porque você namora ou não, porque você pega quantas pessoas quiser ou não. Isso eu já vou adiantar pra vocês que é muito mais comum você ver isso no Brasil do que no Japão, tá? No Brasil eu consigo, tipo, ver situações onde o cara tá sendo machista com uma mulher, assim, sem me esforçar. Eu não sou mulher, não tenho local de fala, eu sei, então me perdoem. Caso tenha alguma mulher que fala que, tipo, não, o Japão é super mais machista, pode me corrigir aí, que eu vou ler e vou prestar mais atenção nisso, mas o que eu tenho na minha cabeça por enquanto é que o Japão é mais seguro para mulheres do que o Brasil. Ainda dentro do espectro das minorias. Eu estou indo da maior minoria para menor, tá? Eu acho que as mulheres é o maior número de minoria que a gente tem, tá? O segundo são as gays, nozes, e aqui eu tenho um local de falar para falar. Tipo, no Brasil, eu já sofri
homofobia, assim, a rodo, sabe? Tipo, não consigo contar quantas vezes já aconteceram casos comigo. Não me considero uma pessoa que sofreu tanto de homofobia, né, no Brasil. Mas, mesmo considerando isso, eu acho o Japão muito mais seguro para nós, as gays, as LGBTQIA+, do que o Brasil, né? Por exemplo, eu tenho conversado com uma amiga minha, né? Ela é trans, e ela falou assim, né? No Brasil, você fala assim, você pode me chamar de fulana, no feminino? E aí a pessoa no Brasil já chega nela e fala assim, mas por quê? Não sei o que, sabe? Fica querendo entrar em detalhes, fica querendo perguntar, muita gente não respeita, trata no masculino, sabe? Mesmo a pessoa tendo pedido pra estar no feminino, e aí, né, tem todo essa palhaçada, né? Se você chegar em qualquer japonês e falar, tipo, o que essa minha amiga contou, né? Qualquer lugar que ela chegou, e ela falou assim, você pode me chamar de fulana? Ninguém perguntou, ninguém, né, questionou. O pessoal só falou, não, tudo bem. Eu nunca sofri homofobia no Japão, né? Nunca teve nenhum caso disso, né? Tipo, no Brasil já aconteceu, tipo, tá andando na rua, passa um carro e o cara fala, seu viadinho, não sei o quê. Por conta da forma que eu me visto, ou por qualquer outro motivo que seja, não sei o que justifica, na verdade, a pessoa fazer esse tipo de coisa. Pessoas pretas no Japão. É outro ponto que eu não tenho local de fala, né? Então é meio foda falar. Eu tenho no máximo experiência que eu posso contar, tipo, de amigos meus que eu já perguntei, mas é um tópico muito sensível para eu falar por outra pessoa, né? Então eu prefiro não entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, né? Apesar que eu entrei no das mulheres, só que das mulheres eu coletei muito mais informação antes de falar. Mas de pessoas pretas eu não vou entrar no mérito, eu prefiro tentar em alguma oportunidade trazer alguém para falar, né, sobre esse assunto. Mas já adianto para vocês que o feedback que eu tenho das pessoas próximas de mim é que quase não ocorre, sabe? As pessoas têm curiosidade, né? Porque, tipo, é diferente pra eles aqui no Brasil, aqui no Japão, sei lá, 99,9% das pessoas são japoneses, eles são brancos, cabelo preto, então qualquer coisa diferente assim que eles veem, tipo, seja você branco do olho azul, loiro, tom de pele muito claro ou tom de pele escuro, eles acham diferente, então eles podem expressar curiosidade sobre isso. Mas aí a gente vai deixar para outro assunto, sabe? Concluindo ainda esse papo que eu tava tendo aqui sobre isso, eu comecei a pensar, a maior parte das pessoas, dos brasileiros que estão aqui no Japão, são descendentes de japoneses, né? A grande maioria deles, né? Claro que tem exceções, mas a grande maioria é descendente de japonês. Então eu não acho que tem uma grande variedade de pessoas que eram minorias no Brasil, que sofriam diversos tipos de preconceito no Brasil, né? Para poder comparar isso com o Japão, sabe? Porque é claro que tem, tipo, gente xenofóbica aqui. Mas aí é que tá. No Brasil também tem, sabe? A diferença é que você só não é alvo da xenofobia aí no Brasil. A não ser que você seja, sei lá, tipo, nordestinos. Nordestinos sofrem muita xenofobia no Brasil. Assim, você não precisa nem se esforçar para encontrar. Imagina lá, você, sei lá, é um paulista, branco, hétero, nunca sofreu nenhum tipo de preconceito porque você não era alvo de nada, assim, no Brasil, sabe? E aí você chega aqui no Japão e aí você realmente sofre uma xenofobia real, sabe? Vamos imaginar um caso de xenofobia real. E aí você vai falar assim, putz, mano, olha como que esse país é uma bosta, um lixo, olha só. Agora, se você é um brasileiro que já sofria, tipo assim, todo tipo de preconceito, homofobia, racismo, xenofobia no Brasil, e aí você vem pro Japão, você, sei lá, provavelmente você vai comparar e você vai ver, tipo assim, putz, não é igual falaram, sabe? Então, o que eu venho pensando sobre isso é que é muito mais fácil falar que outro país é xenofóbico quando você, no seu país de origem, não era alvo de nenhum tipo de preconceito. Se você tem, sei lá, um amigo trans, amigos gays, tipo, amigos pretos, amigos nordestinos, aí no Brasil, pergunta pra eles como que é ser, sabe? Como que é ser um alvo de preconceito aí no Brasil antes de comparar com o Japão, tá? Eu sei que vocês estão falando assim, putz, nossa, o Wesley tá chupando um ovo do Japão nos últimos dias. Essa é a minha opinião sobre isso, eu não tô, tipo, forçando nada. Quem convive comigo sabe que essa é a minha opinião real, tá? Eu não tenho nem porquê, na verdade, ficar forçando uma opinião que não é minha, né, tá? Porque, tipo, se eu estivesse pensando só em views, por exemplo, eu poderia ou meter o pau no Japão, sabe? Tipo, ia dar ela mesma. Tipo, eu falar bem ou eu falar mal do Japão, não muda em nada quanto eu vou crescer no YouTube, quanto de view eu vou ganhar, quanto de view eu não vou ganhar, sabe? Tipo, não muda em nada pra mim. Então, assim, só pra você saber, essa é a minha opinião real. Eu realmente acho isso. Não acho que o Japão é um país extremamente preconceituoso que normalmente é dito, tá? Posso estar errado, porque eu tô falando da minha vivência aqui em Tóquio, né? Nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui no Japão, tá? Posso ser, sim, um cara que teve só sorte? Posso. Mas eu vou falar a minha experiência que eu tenho vivido até agora, tá?
e também o que eu conversei com meus amigos próximos, né? Eu sei que em Tóquio a gente tem muito pouco brasileiro. A maior parte dos brasileiros que vocês vão ver falando do Japão são de fora de Tóquio. Porque pelo que eu vi hoje numa revista, parece que em Tóquio só tem cerca de 3.500 brasileiros habitando Tóquio, tá? É muita pouca gente, 3 mil brasileiros, sabe? Tipo, sei lá, eu devo conhecer uns 15% dos brasileiros de Tóquio, né? De acordo com essa métrica. Então, assim, se você tem esse medo, pensa, nossa, eu não vou pro Japão porque eu vou sofrer xenofobia e tal, não se preocupa com isso, tá? Não vai ser assim, você não vai sofrer essa xenofobia toda que o pessoal fala, né? Principalmente se você estudar o idioma japonês e aprender o japonês, sabe? Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil, você vai compreender melhor situações, você vai saber julgar, tipo, putz, esse cara tá sendo xenofóbico ou ele tá sendo só babaca comigo, sabe? Esse cara me odeia ou ele só é um pau no cu com todo mundo, né? Antes de falar alguma coisa, né? Porque, gente, aqui é cheio de pau no cu também, tá? Né? Não vou falar, não vou se defender não, tem um monte de gente chata, às vezes você entra no Arubaito e o cara lá, o Tencho, o cara que vai ser seu chefe lá vai fazer o inferno da sua vida. Ele é um filho da pipoca, tá? Isso tem aqui no Japão sim, tá? Você vai trampar, você vai ver que emprego é muito recorrente acontecer esse tipo de coisa. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse assunto, tá bom? E se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no meu canal, dar aquele like. E em breve a gente pode fazer uma live pra conversar mais sobre esse assunto, tá? Porque eu não sou o detentor da verdade também, né? Essa é a minha conclusão atual, esse é meu pensamento atual sobre o assunto, mas é claro que, tipo, alguém pode ter uma opinião diferente, alguém pode fazer eu abrir os olhos de outra forma, caso tenha informação, tipo, pra isso, tá bom? Então, amo vocês, pessoal. Jané e bye. Coraçãozinho.